como eu sou de Jesus. Então, dentro dessa cultura, aquele que vivia pecando, não peque mais. Aquele que roubava, aquele que mentia, aquele que enganava, aquele que fazia com tantas falcatruas, agora chegou o momento que você precisa abandonar as velhas práticas para andar em santidade. Infelizmente, vendo nossos dias de hoje, nós vemos o mundanismo entrando dentro das igrejas e nós estamos andando de passos largos, igual o mundo, e colocamos ainda uma caricatura, ou uma vestes, ou uma roupa de santidades ou de crente, colocamos uma placa no lado de fora de um prédio e dizemos: nós somos diferentes do mundo, mas as nossas práticas é a mesma deles, porque ainda mentimos, ainda enganamos, mesmo entrando numa igreja, mesmo professando uma fé, infelizmente a cultura pecaminosa ainda nos assola, e nós, infelizmente, pecamos. Então, é necessário uma palavra, eu falei semana passada na igreja do pastor Tiago, eu brinquei com ele e falei assim: eu estou orando a Deus para que Deus venha sobre mim e me traga uma palavra de João, mas na minha oração eu estava me referindo ao João, o apóstolo do amor, para trazer uma palavra branda, para trazer uma palavra carinhosa. Deus se confundiu e me deu a unção de João Batista: vós que clama do deserto, arrependei-vos, raça de víbora. Uma brincadeira à parte, mas é justamente isso. É necessário que haver alguém que começa: ei, desertos, existem águas que estão aí para purificar o caminho por onde essa água passa. O profeta começa a dizer que existe um rio, e por onde esse rio, ele sai do trono, debaixo do trono de Deus, e por onde esse rio passa, a vida volta. Lugares que eram destruídos pela seca, onde não existia mais vida, por onde esse rio passava, vida voltava às margens do rio. É necessário, porque a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, mas é impossível fluir um rio de água viva aonde a fonte é suja. Nós conhecemos aqui, eu não sei como que é a água aqui do Rio Paraíba. Vamos pegar o mais famoso, Rio Tietê. Quando nós passamos por São Paulo, você já consegue saber que você está perto do Tietê por causa do quê? Do cheiro. Já vai longe o cheiro. Por que aquilo? Porque é uma água contaminada, cheia de dejetos, é uma água onde as empresas jogam todos os resíduos industriais, coisas ruins naquele rio. Então vai longe, diz até que se deu fósforo perto, capaz de pegar fogo por causa do metano, que sobe, o gás que sobe dali, embora agora estavam limpando, mas ainda assim o cheiro, e ele é muito conhecido, muito lixo. Deixa eu abrir a caixa do confessionário. Lá vai o Neto, como já faz. Nós estávamos em Curitiba e nós íamos para um retiro em Belo Horizonte, Contagem. Daí nós saímos de Curitiba, todo alegre, e feliz, um ônibus, 44 irmãos dentro de um ônibus, e partiu Belo Horizonte para o retiro de carnaval. De repente, tadinho, uma irmã passou mal, e bem naquela hora ela teve que entrar no banheiro, e nós estávamos passando pelo rio Tietê. Pensa que ela levou toda a culpa. Meu Deus, irmã, mas eu não fiz nada, era só o número 1. Mas levou a culpa, porque o cheiro entrou dentro do ônibus com janelas fechadas, ar-condicionado, ninguém conseguia, mas o cheiro penetrou dentro do ônibus. Por quê? Era algo ruim, contaminado. Mas aonde que fica a nascente do rio Tietê? Eu sei que, não sei o nome da cidade, mas eu sei que é numa cidade do interior de São Paulo, numa serra. Esses dias lá em Curitiba, lá no sul, passou uma reportagem, e a nascente do rio Tietê, as pessoas bebem a água dela. Por que disso? Porque a fonte é limpa, a fonte ainda continua descontaminada, da onde ela brota, ali a água ainda é mineral, perfeita, pura, mas no decorrer, infelizmente, por causa da cultura, e aqui vocês vão conhecer a cultura de Curitiba, eu sou da década de 80, a Suelen também,
tinha uma propaganda em Curitiba, e nós fomos doutrinados, a palavra é essa, doutrinados, a não jogar lixo no chão. Curitiba, dizem, né, que é a cidade modelo, porque lá na década de 80, 90, tinha o tal, lembra que você separa um lixo reciclável do lixo normal? Lá eles fizeram uma campanha, aí fizeram lá uns bonequinhos, e eles iam nas escolas, ficavam nas praças, e tinha lá, cantando uma musiquinha, lixo que não é lixo, não vai para o lixo, separe. Então tinha lá os lugares, você já era doutrinado a pegar o lixo, papel, opa, aqui vai no negócio de papel, isso aqui é lixo, que pode virar adubo, é outro lugar, aqui pilha em outro lugar. Então o curitibano foi doutrinado a isso. Então para um curitibano, você está passando com um carro e você vê alguém jogando papel de bala na rua, sobe uma ira na gente, a gente vontade de pegar aquele papel e jogar dentro do carro dele de novo, igual aquela pegadinha do Ivolando aquela vez, né? Os caras jogavam lá lixo no chão, ele catava o lixo, abria o carro e jogava dentro do carro do cara de novo. Né? Então há um ímpeto na gente, quando a gente vê gente jogando coisas na rua. Mas por que disso? Porque os humanos jogaram sujeira no rio. A água é limpa, mas por causa da cultura humana, sujaram o rio. E a água por onde passa não causa mais vida, agora causa destruição, causa mau cheiro, causa bicho, né? Traz coisas ruins por onde aquela água passa, mas a fonte ainda continua limpa. Trazendo para as nossas vidas, nós como fonte dos rios que tem que fluir águas vivas, como que está a fonte? Como que nós andamos com a fonte? Se hoje nós pegarmos aqui esse copo, trazendo por exemplo nossas vidas, e se nós falarmos assim, agora pode beber da água que flui dentro de mim, vocês de olhos fechados beberiam? Sem me conhecer? Ou melhor, sem saber como é a conduta da minha vida e minha vida com Deus? Ou a sua vida para com o terceiro, ou a sua vida para comigo? Como que está a fonte? E é dentro disso que nós queremos percorrer. Hebreus capítulo 12, capítulo 14, diz que sem santificação, ninguém verá Deus. Jesus começa a falar que nos últimos dias o amor de muitos irão se esfriar. Paulo fala a Timóteo, cuidado, porque nos últimos dias o amor dos homens vão se esfriar. Eles vão apenas querer ouvir aquilo que eles querem, eles não terão mais amor mútuo um com os outros, eles terão apenas ganância e trarão apenas viver para benefício próprio e ganhar, não importa as custas de quem. E isso Timóteo, Paulo está dizendo a Timóteo, não está dizendo para ímpio, não está dizendo para gentil, ele está dizendo para um pastor de uma igreja. Então ele está dizendo para membros de uma igreja, cuidado, porque o amor, mesmo dentro da igreja, pode acabar. Por quê? A fonte está suja. Porque nós não somos detentores de uma santidade, não andamos em santidade. Dentro dessa visão, nós não vemos mais os milagres acontecendo na igreja, ou melhor, não víamos, porque nós estamos aqui um povo, que nós queremos ver os milagres de Deus ainda, amém? Nós, semana passada foi ministrado aqui, né, não era para ser ministrado, mas Deus ministrou através do alemão. O alemão era um irmão lá do sul, que era doido, pensa no bicho doido, né, briguento, avarento, bebedor, tabagista, era tudo que ao contra daquilo que a gente gosta, mas estava na igreja, até que um dia ele levou uma pancada no peito, o amor de Jesus constrangeu a vida dele, e ele abandonou tudo, né, e ele estava dizendo, semana passada, nós fluímos nisso que nós não devemos ser cheios de Deus, nós devemos transbordar de Deus. E quando nós queremos ver os sinais, as maravilhas, aquilo que Deus faz nas igrejas, não é para que nós possamos ser uau, lá na TAP acontece milagres, no Shekinah acontece milagres, lá no Pastor Tiago na Nova Vida acontece milagres, não. Os milagres têm um único objetivo, é sinal aos incrédulos, de que Deus os ama e Deus os quer. É para isso que servem os milagres. Não é para a gente ficar cheio, né, que nem um pavão, e abre a cauda, e fica bonito e formoso, e diz, uau, aquele pastor é cheio de poder. Não, não é para isso.
Os sinais é para os incrédulos. Claro que nós devemos andar por fé, para que nós possamos alcançar os incrédulos, pegar o enfermo. Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor, curar os enfermos, libertar os cativos. É para isso o nosso chamado. Então Deus precisa operar dentro da igreja. Mas por que Ele não opera? Porque a igreja não consegue mais ver a Deus. Por que não consegue mais ver a Deus? Porque não existe mais uma vida de santificação e santidade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem separação ninguém verá a Deus. Santidade e santificação são duas palavras que parecem iguais, mas elas são diferentes. Santidade, ela quer dizer separado, do original do hebraico, né? Separado. Do grego, ele quer dizer cortado. A palavra santidade. Santificação, embora possa parecer igual, é um pouco diferente, porque se santidade é o ato de se separar, santificação é o ato de caminhar em santidade. Eu continuo, eu me santifiquei. Mas alguém pode se santificar e se sujar de novo, não pode? Mas a santificação, eu me santifiquei, mas eu escolhi andar no processo de santidade. Veio bem a calhar as escolas. Eu aceitei Jesus no ano de 2000. Desci as águas no ano de 2000. Desde lá não saí mais da igreja. Vivi minha vida inteira em busca de Deus. E quando se fala em busca de Deus, né, para quem é reteté de Jeová, é subir monte, é fazer jejum, é busca e vigília. Nós éramos caça-vigílias, era evangelismo. Então tudo que, vai ter uma movimentação do Senhor em tal igreja, partiu igreja, vai ter vigília, partiu vigília, é casa de recuperação, é delegacia, é a praça, nós queimávamos. Então a minha vida inteira foi gasta a Deus, no sentido de buscá-lo por aquilo que Ele é. Porém, entretanto, todavia, fui morar em Itapuá e entrei no processo de santificação, através do retiro Impactando Vidas, que foi um start para as nossas vidas. Conselho, conclamo, convoco a fazê-lo em agosto, o retiro Impactando Vidas. E posteriormente entrou um seminário lá na igreja chamado Remissão. Nós fizemos 2 vezes remissão, que era um processo fundo de libertação. Aos irmãos que são nossos visitantes, nós entendemos que libertação não é para ímpio, libertação não é para gentil, libertação é para crente, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não adianta nós pregarmos verdade para quem não conhece verdade, vive uma mentira, pessoas do mundo. Então nós conhecemos a verdade. Paulo, o profeta diz: conheça o Senhor e prossiga em conhecer ao Senhor. Então a liberdade, ela é contínua nas nossas vidas, mas nós devemos sempre estar buscando essa liberdade através da palavra. Então as escolas trouxe justamente isso, trouxe liberdade a áreas da minha vida em que eu era cativo, emocionais, espirituais, áreas do qual eu tinha o conhecimento, mas eu não sabia e não via pessoas viverem aquilo na prática. Lembra a professora de português, usando as oxítonas, proparacocítonas? Quem é que usa isso hoje? Quem é que usa a lei de Bhaskara hoje? Ninguém na matemática. Tirando o engenheiro, quem é mais que usa? Eu não uso, né? Eu não vou usar isso para fazer as pizzas, né? Pela lei de Bhaskara, né? Não tem como. Então, no Evangelho acontece muitas vezes assim: entendemos e conhecemos das verdades, mas nós não praticamos. Por quê? Nós não vemos ninguém praticar as verdades. Então, quando nós entramos nesse processo de santificação, nós conhecemos uma galera que pagava um preço de santidade e caminhava por esse caminho. Eu falei: opa, existe um povo que não vive só de blá blá blá, existe um povo que vive de verdade, vamos andar com eles. Nós começamos a andar, só que andar nesse processo de santificação dói. Por quê? Existem pecados
geracionais, de famílias. Nós vamos, para quem vai vir nas aulas, vai entender, pecado geracional, maldição hereditária, essas coisas. Mas existem pecados em que eu cometi, e existem pecados que eu gosto de cometer. Nós já ouviu falar em pecados de estimação? Do qual nós aceitamos Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador, e me arrependo de todos os meus pecados. Mas existem pecados que eu continuo praticando. Então nós pecamos no atacado, né? E pedimos perdão no varejo, é isso? Não, no contrário, né? Pecamos no varejo e pedimos perdão no atacado, por todos os pecados. Mas pecado tem nome. É necessário eu falar: Senhor, eu te peço perdão pelo pecado da pornografia, te peço perdão pelo pecado da mão de vaca, te peço perdão pelo pecado de mentira, roubo. Precisa declarar isso. É o processo de santificação. E Paulo está dizendo aqui em Efésios, não dá mais para nós andarmos como nós andávamos antes, né? Eu brinquei lá na igreja do pastor Tiago, né? Não tem mais como nós entrarmos na igreja sujos e colocarmos uma roupa limpa para esconder a podridão que está debaixo da roupa. Mais tempo ou menos tempo, aquela roupa vai começar a sujar de dentro para fora, e a roupa que estava limpa fora vai aparecer suja a qualquer momento. Então é muito mais fácil nós irmos às águas, nos limparmos, aí sim, coloca uma veste limpa, uma roupa bonitinha, passa um perfuminho e vai ser limpo por dentro e por fora. Então Paulo está dizendo isso aos Efésios. Não dá mais para viver enganando. Moisés, certa vez, subiu no monte e ficou face a face com o Senhor, de uma forma que a glória do Senhor foi transferida para o corpo de Moisés, do qual o rosto dele ficava brilhando, resplandecendo. Então as pessoas viram aquilo e falaram: Moisés, pelo amor de Deus, fica longe, porque você está parecendo com Deus. Aí Moisés foi lá e colocou um véu no rosto, para que ele possa ter algum relacionamento no meio das pessoas, sem que as pessoas ficassem com medo. Porém, Moisés continuou a andar a sua vida, e muitas vezes ele esquecia que ele tinha que ter uma manutenção de uma vida de santidade com Deus, e aquela glória foi diminuindo, e aquela glória foi diminuindo. Porém, Moisés, que eu acredito que ele podia até ser brasileiro, porque ele deu um jeitinho, todo mundo via Moisés passar, vendo que dias atrás o rosto dele resplandecia, e ele estava com o véu, ninguém podia ver se a glória estava ali ou não estava mais. O que Moisés fez? Não tira o véu, continua com o véu, para que os outros pensem que a glória ainda continua comigo. Quantos de nós praticamos isso? Né? Existe uma frase do meu avô: por fora um pão formoso, mas por dentro um pão bolorento. Não lembro mais como era o ditado. Isso mesmo, né? Vivemos de capa, vivemos uma santidade por fora, mas por dentro estamos feios. A Bíblia diz, como sepulcros caiados. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é necessário nós andarmos em fé, em uma vida de santidade. Então nós éramos pecadores, destinados ao inferno, à podridão do inferno. De repente nós fomos justificados através do sangue de Jesus. Então nós descemos das águas como pecadores, nós ressurgimos das águas como uma nova criatura, melhor, como filhos de Deus. Então estávamos agora selados com o Espírito Santo da verdade, que nós somos filhos de Deus. Entramos no processo de santidade e caminhamos para um processo de santificação com o Senhor. Então é necessário que aquele que mentia, abandone a prática da mentira. Aquele que tinha ira, abandona a prática da ira. Aquele que enganava, abandona a prática do engano, né? Nós temos ali, por cultura nacional, o tal do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro não existe, ou melhor, ele existe numa cultura de engano. Porque o que é o jeitinho brasileiro? Sempre se dar bem nas custas de uma pessoa, não é verdade? Eu trabalhava no cartório, lá em Itapoá,
e na área de protesto, uma área que ninguém gosta de ir, né? Deixou de pagar uma conta, a primeira coisa que recebe é uma cartinha no cartório, dizendo que seu nome, se você não pagar em 3 dias, seu nome será protestado. Então, nós fazíamos as intimações, entregava para o intimador, ele ia nas residências fazer ali as intimações, para a pessoa comparecer no cartório, pagar ou então dar uma justificativa. Vira e mexe, aparecia umas figurinhas carimbadas, viu? Se eu te fizer isso, você não me alcança um prazo maior? Você não pode fazer isso? E pasmem vocês, muitos deles eram membros de igreja, quando não pastores. Não tem um esqueminha aí? Afinal, claro que ninguém está sujeito de não passar por dificuldades, né? Todo mundo está sujeito a passar dificuldades. Mas, cotidianamente, estava aquela pessoa lá que se dizia pastor, não tem como segurar, dar um jeitinho. O que é isso? Uma cultura do inferno. É uma cultura que desagrada ao coração de Deus. E, infelizmente, está dentro da igreja. Quer ver uma outra coisa? Para quem trabalha na área comercial, isso é muito forte. Pechincha. Porque existe uma coisa que é o preço justo, existe um preço exorbitante e existe os pechincheiros. Nós sabemos que, como todo judeu, nós estamos negociando, ok? Jesus negociava. Ele falava, olha, faça isso para que aconteça isso. Vá, porque tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Porém, se pecar, vai ser acometido. Não é uma negociação? É uma condição. Então, como todo sangue judeu, nós temos que negociar. Não vamos pagar um preço exorbitante. Nós entramos numa vez numa dificuldade financeira e tínhamos carro financiado. Você sabe que quando você compra um carro financiado, o valor é X, você paga X, Y, Z, Z1, Z2, Z3, né? Então o carro vale 30 mil, você paga 110, 120 mil o valor do carro, né? Então nós entramos num acordo, falou, ó, vamos fechar, vamos estancar essa cultura de mamon, não vamos pagar mais juros. Fomos lá, vendemos o carro, a ideia era comprar outro à vista, mas nós fizemos uma outra coisa lá, enfim. Mas o fato é, cerramos ali. Então nós sabemos que tem pessoas que colocam valores exorbitantes, e é para isso que existe a negociação. Então, se o valor justo é 10, o valor está 35, tem como a gente fazer uma negociação? Porque eu sei que o valor é 10. Mas o que acontece é que as pessoas sabem que o valor é 10, e começam a falar, faz por 8,5, acontece isso lá na loja? Faz por 7,5, veja bem, também é uma cultura do inferno, porque também não é justiça. E nós estamos lendo aqui em Efésios, que a nossa cultura é santidade, é bondade, justiça e verdade. Então, temos que ser o justo, nem muito, nem um pouco, o justo. Então, dentro dessa cultura de santidade, nós vamos aprender muito na escola, né? Na escola tem lá finanças, tem caráter, tem sobre, também dessa linha, vida com Deus, enfim, tantas outras aulas que tem dizendo isso. Mas quero essa noite focar, devemos andar num processo de santidade. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, lá no finalzinho, a carta que Pedro falou, lá no final, 1 Pedro 1, versículo 14. Texto bem conhecido. Melhor, começar no 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformados com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aqueles que chamou, sede vós santo. Por quê? Porque Deus é santo. Aqui Pedro está dizendo uma frase que está lá em Levíticos 11:44, Levíticos 27, Levíticos 19:2,
Está dizendo, Deus dando para Moisés, falando para o povo, vocês são santos, vocês são um povo separado. Por quê? Porque são o meu povo. Lembra quando Deus também falou, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para que anuncieis as vossas verdades. Então aqui Deus está dizendo, vocês não são normais. É legal a carta de Paulo aos Coríntios, e a segunda carta, ele começa a dizer várias vezes, ele fala, eu não falo de uma forma natural, eu falo como um louco, porque as coisas naturais, o mundo está cheio, então eu preciso falar das coisas meio loucas, para que o mundo comece a dar atenção, e nós não somos normais, ou melhor, adoramos um Deus em quem nós não vemos, mas sentimos, fechamos os olhos, desculpa a expressão, ficamos chapados, de uma presença gloriosa que nos enche, do qual nós procuramos de uma forma palpável, mas não entendemos, por isso para o mundo é loucura, entendemos pessoas que são curadas de uma enfermidade que a medicina não sabe a raiz e nem muito menos a cura, mas as pessoas são curadas, então para nós, para o mundo nós somos tidos como os loucos, muitas vezes fanáticos, muitas vezes doidos, mas Deus falando isso para nós, vocês são um povo diferente, vocês são um povo separado, não pode andar como eles andam. Quando o salmista começa a falar que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores, não é que nós não devemos evangelizar os escarnecedores, é não andar como os escarnecedores andam, assistir coisinhas que eles assistem. Quer ver uma coisa chata, muito chata, que acontece na nossa cultura, nas nossas casas? Nós temos as facilidades de internet, Netflix, e hoje está assim, nós temos que ter ali, não devemos julgar, mas devemos ver aquilo que nós estamos consumindo, a tal da stand-up comedy, stand-up de comédia, cristãos. Uma vez lá em Itapuá, pela nossa ignorância, nós levamos um cristão que fazia paródias de comédias stand-up, e usou o púlpito para começar a contar piada. A gente ficou aterrorizado com o nível de piada que aquele homem de Deus estava contando. Você quer ver então pessoas cristãs tirando sarro de nós mesmos, crentes tirando sarro da nossa cultura cristã? Não pode, é a mesma coisa que sentar na roda dos escarnecedores. Então, claro que nós não somos um povo careta, vamos ficar, mas tem que ter um nível, uma medida, até onde é sadio e aquilo que é ofensivo. Se tornou ofensivo, está escarnecendo da cruz, e nós não vamos compactuar daquilo que escarnece da cruz, porque a nossa vida é de santidade, povo separado. Então nós estamos querendo viver, entendendo que nós, Efésios diz 5, que nós iremos reinar com Jesus em glória, mas aqueles que são santificados. Filipenses começa a dizer que nós teremos aqui, nós estamos como se fosse um treinamento para que nós possamos ter um corpo glorificado, santificado, longe do pecado. Aliás, pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Então, se eu quero ver a Deus, como diz lá em Hebreus 12, é necessário eu fugir das coisas que me afastam dele, seja qual for o pecado, de estimação ou não. Pasmem vocês, existe uma estatística ruim, feia de falar, mas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, a estatística é que 95% dos pastores têm problema com pornografia e masturbação. É uma estatística muito alta. Homens que têm problema com pornografia, e agora mulheres também, o índice de mulheres com problemas de pornografia, muito alto, porque não tem sua identidade firmada, e o pecado não é aflorado. Lembra que eu falei? É sujo colocando uma veste limpa? Não é mais, as igrejas não falam mais em confessar pecado.
Vem para a igreja, senta no banco, começa a cantar, começa a tocar, faz qualquer coisa, aceitou Jesus, está ótimo. Desceu as águas, tá ok. Até porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre as cruzes as nossas iniquidades, então está tudo certo. E o pecado está ali. Existe um ciclo de visitação de demônios, que se nós não rompermos com esse ciclo, os demônios vêm. Então você entra para a igreja e fala, uau, entrei pelo processo de santidade, né? Fui santificado. E se eu não andar no processo de santidade, o ciclo vem, e quando nós achamos que nós já estamos puros, o diabo vem, dá uma rasteira, e nós caímos no mesmo pecado. Quer ver uma situação? Pessoas com problemas de droga, ela entra para a igreja e fica lá, 2, 3, 4, 5 meses bem. No 6º mês, ela escorrega e ela cai, né? Quantas vezes nós vimos isso? Pessoas com problema de alcoolismo. Eu não vou falar com pessoas com problema de pornografia, que pornografia é algo feio, que as pessoas escondem e não falam. Então, o índice do escorregão da pornografia é meio que semanal no meio cristão, porque não são curados, não são tratados, estão sujos, pão bolorento, mas por fora a casca está bonita. Desculpa a palavra forte para os visitantes, mas é necessário uma denúncia para que nós possamos ser confrontados com a palavra. Paulo começa a dizer ao Coríntios, é necessário eu escrever essas palavras fortes, para quando eu for com vocês, vocês estejam posicionados. E Deus vai vir buscar uma igreja gloriosa, santa, pura, aquela que não tem mancha, aquela que está adornada. Não existe nós colocarmos um vestido limpo debaixo de um corpo sujo. Jesus não vai levar, porque Ele olha o que está dentro e não olha o que está por fora. Então é necessário as vozes começar a clamar, por favor, conserta as suas vidas. Quando João Batista falava para as pessoas, falei, endireitai o caminho. Ele está falando, pega as ruas e começa a deixar retas? Não, o caminho, a sua vida, ela é toda torta, endireita, porque o Senhor está vindo. Endireita, porque o Senhor está trazendo a santidade, uma vida com Deus. Aliás, Ele é o próprio Deus, a plenitude da glória de Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero, a minha proposta para você nessa noite, é que vocês tenham a revelação que Paulo queria trazer aos Efésios, e que você possa ser confrontado com as verdades. E dentro daquilo que, né, da mesma forma que nós julgamos, seremos julgados, e Paulo começa a escrever aos Coríntios, examine o homem a si mesmo, não sou eu que vou chegar para você e falar, e aí, como está a tua vida? A minha função nessa noite é te mostrar as verdades, de como anda alguém que serve a Deus e como alguém que não serve a Deus. Essa é a minha função, mas quem vai examinar é você. Peça ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, humildemente, querendo dizer, não querendo incomodar muito, como é que eu estou contigo? Você tem a coragem de falar isso? E peça para Ele te revelar como é que você está com Ele. Espírito Santo, não por nada, como é que eu estou com você? Ele vai com todo o amor do mundo, porque Ele não é igual ao diabo, Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, e Ele vai dizer, olha, você precisa acertar nisso, 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 nisso. Ufa, só isso? Não, estou respirando. Nisso, 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 nisso. Ok, Senhor, eu quero. Então vamos. Ele vai pegar para a sua mão e Ele vai te conduzir a esse caminho de santidade. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E não tem ninguém que conhece mais Jesus do que o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo. Então Ele vai te conduzir por esse caminho, não vai te condenar, não vai te julgar, não vai te falar, uau, seu filho que não consegue procurar o caminho do Pai, que não consegue, não está vendo que eu sou santo, seja santo, não é isso que Ele vai dizer. Ele vai falar, filho, olhe para mim. Paulo está dizendo, é necessário que a luz chegue no meio da escuridão, então a luz do Espírito Santo vai iluminar as nossas vidas. Uau, estou sujo, Espírito Santo, como é que eu limpo? Vem para as águas. E você vai andar com Ele nas águas. É esse o caminho de santificação que nós devemos trilhar. Pastor, nunca mais vou errar? Não, você vai errar. Mas a Bíblia fala,
que o justo pode cair, mas não fica prostrado. Então cai, opa, levanta, volta onde caiu, e continua de novo. O problema é que nos foi ensinado, cai, então se eu cair, volta para o começo da fila. E não é isso que a Bíblia diz. Cai, bate a poeira, levanta e continua de novo. Porque nós somos amparados. Então Paulo começa a dizer, nós podemos até ser atribulados, andar angustiados, perplexos, mas nós não somos. Nós andamos de fé em fé, de glória em glória. É essa a nossa motivação. Vamos cair? Podemos cair, mas nós não vamos ficar prostrados. Vamos errar? Podemos errar, mas o fato é, erramos querendo acertar, e de repente o Senhor nos pega, nos consola, nos fortifica, e segue o teu caminho, para conduzir ao propósito, que Ele tem destinado, para as nossas vidas, amém? Quero te convidar a você ficar de pé. E como um ato de fé, eu quero te convidar a você sair do teu lugar, vir aqui na frente, nós queremos orar por você. Se essa palavra mexeu contigo, nós não queremos acusar ninguém, não queremos colocar ninguém expor, mas nós entendemos como um ato profético. Nós queremos te ajudar, nós queremos orar para a tua vida e te ajudar a sair desse lugar de cativeiro que muitas vezes não permite você alcançar os lugares que Deus tem para a tua vida, porque estamos presos em cativeiros. Muitas vezes eu estava preso num cativeiro, eu não conseguia atingir o nível que eu queria em Deus, porque eu estava preso em algumas coisas emocionais, espirituais, pecados não confessados. Então nessa noite nós queremos orar para a tua vida e te ajudar a você sair, pelo menos achar o lugar, o caminho do destino, para que você possa trilhar esse caminho de santificação. Ninguém vai te acusar, ninguém vai querer, aquele pastor, aquela pastora foi lá pegar a oração. Não, ninguém vai fazer isso. Nós estamos aqui, nós somos um corpo, e nós sabemos, a Bíblia diz que todos pecaram, todos, mas nós entendemos também que a graça nos alcança, e a graça está nesse lugar, porque a graça é o próprio Jesus, e o seu sangue derramado pelas nossas vidas. Quero te convidar a você fechar seus olhos, vou convidar a Suelen para vir orar, e o pastor Cláudio a pastora Patrícia para impor as mãos sobre vocês. Aleluia. Irmãos, podem vir, o Senhor os chama, Ele quer tocar na vida de vocês, Ele tem algo maravilhoso para liberar para todos nós. Os nossos irmãos visitantes, se desejarem também receber oração, fique à vontade, tá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos apresentamos, Pai, ante a Tua presença, diante da ministração da Tua palavra, daquilo que foi liberado sobre nós. Senhor, nós sabemos o quão nível de santidade estamos e o quanto nós ainda precisamos nos santificar. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a andarmos em santidade. Que o Senhor, Pai, possa, Senhor, revelar a cada um de nós quais as áreas que temos andado errantes, naquilo que não temos observado, naquilo que temos feito que é contrário à Tua vontade. Senhor, que todos os pecados de estimação, que todos os pecados encobertos, que toda sujeira que está encoberta, Senhor, possa ser arrancada de nós em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha, Pai, nos convencer do pecado, que possamos nos arrepender verdadeiramente, porque não adianta, Senhor, nós sabermos que pecamos, mas nós não nos arrependermos. Pai, a Tua palavra diz que quando nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar
livrar de todos os pecados, para nos lavar. Venha nos lavar com o teu sangue nessa noite, Pai. Venha, Senhor Jesus, derramar o teu sangue sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, purificando de todos os pecados. Senhor, não há pecado que nós não podemos vencer, porque tu estás conosco. Não há pecado que é mais forte do que o Senhor. Pai, não existe, Pai, uma guerra entre o bem e o mal, porque o Senhor é o vencedor. Nada pode, Senhor, se comparar a Ti para tentar lutar contra Ti. Pai, todo pecado é subjugado diante de Ti. Senhor, nós, como os Teus filhos que temos o Espírito Santo, temos todo o poder dentro de nós para vencermos toda forma de pecado. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, santifica a nossa boca, santifica os nossos lábios, santifica a nossa mente, santifica, Senhor, as nossas atitudes. Pai, que todo pecado, Senhor, que fica somente na mente, nos santifica, nos perdoa. Pecados escondidos, pecados que não temos coragem de confessar aos nossos líderes. Que nessa noite, Pai, os teus filhos aqui possam ser impulsionados a confessar os seus pecados, a abandonar a prática pecaminosa. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero ser igual a Ti. Quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como Tu, manso como
és simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu, simples como Jesus, apenas como Jesus. Santo como tu, puro como tu, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Peça isso. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Sim, Deus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Que essa seja a nossa oração toda manhã. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Sim, Jesus.
Amém? É um processo. Iniciaremos esse processo e nós só terminaremos quando o Senhor vier nos buscar. Então não existe um mais, não existe um menos, não existe um pior ou um melhor. Todos estamos no processo. Todos nós estamos no processo. Todos nós precisamos da graça do Senhor todos os dias. Porque se não for a graça e a misericórdia do Senhor, nós estaremos consumidos. Então que você possa toda manhã refletir: Senhor, eu quero ficar parecido contigo. E deixa eu te contar um último segredo. A Bíblia fala que as bênçãos seguiriam, nos seguiriam. Sabe por que nós buscamos as bênçãos? Porque nós estamos em algo que é palpável. Mas se nós buscarmos, trilharmos o caminho da santificação, nós vamos ver a Deus. E vendo a Deus, Ele fala que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não precisamos mais buscar as bênçãos, porque as bênçãos irão nos seguir. Nós não queremos buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Quero orar pela tua vida. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, um pouco diferente, mas cheio da tua presença, cheio da tua graça. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, dura, mas, ó Deus, conveniente aos nossos tempos, para nos levar, ó Deus, nos mostrar quem nós somos e quem tu queres que nós sejamos, ó Pai. Senhor, a tua palavra fala, Senhor, sede santos, porque o Senhor é santo. Nós queremos buscar, ó Deus, a santidade que te agrade. Se queremos, ó Deus, buscar, ó Deus, o caminho de santificação, para que possamos ficar mais parecido contigo, Deus. Em nome de Jesus. Pai, peço ao Senhor que o Senhor se derrame, Senhor, sobre a vida de cada irmão e cada irmã nessa noite. Que essa semana seja uma semana frutífera. Seja uma semana cheia do conhecimento, cheia da presença do Senhor. Oro pelos teus filhos, como Paulo orou aos Efésios, que o Espírito da revelação dos conhecimentos venha sobre a vida de cada um deles, para que eles possam aproveitar e conhecer e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor, eu profetizo uma semana, Senhor, diferente de todas as outras, prósperas, uma semana cheia da presença do Senhor, de cura, Senhor, de libertação, palavras proféticas, em nome de Jesus, amém e amém. Deus é bom? Todos os dias, Deus é bom. Que Deus te abençoe, uma boa semana, visitantes, que Deus abençoe, volte sempre, vocês são muito bem-vindos, amém.